João, a gente voltou essa semana e vamos falar de mais um filme de suspense, porque a gente falou de poucos durante a vida do podcast. A gente vai falar de Garota Exemplar, ou Gone Girl, pros íntimos. Cara, Garota Exemplar é um nome muito ruim. Oi, gente. Garota Eu, Exemplar é um go- nome muito ruim. pra fazer o João já começou a falar aí, mas fazendo as introduções, então. Aqui quem fala é o Guido, do outro lado temos o João. Ele balançou a cabeça, ele não falou nada, tá? A gente não tem vídeo. É porque eu Mas, já falei, oi. mas enfim. João, o que estamos bebendo hoje? Eu estou bebendo um bourbon. Especificamente, Woodford Reserve. Porque no filme é o que o personagem principal bebe. Aí eu decidi fazer essa homenagem. Olha só. E aí... Olha como a gente tá. A gente tá começando a fazer drinks, João, em homenagem aos filmes. Não, mas assim... Tu tem bebido muito bourbon? Tem. Nossa, mas você tá bebendo sem gelo? Tô. Tá imitando o cabo do filme mesmo, né? O Ah, não, mas ele Ben, toma o shot, né? Ben Affleck. Foda. Mas eu tenho uma saga. Cara, Entendeu? tá gaguejando demais. Não, eu tenho uma saga. Eu queria fazer o Whisky Sour nesse podcast tem muito tempo já. Alguns episódios antigos eu já comentei que eu queria fazer, que eu tô pensando em fazer. Eu acho que eu até comentei, tipo assim, em algum momento eu comentei, vou deixar pra fazer no Brasil, que a gente vai estar Não, no juntos, tal, último tal, episódio tal. tu fez o Whisky Sour e ficou ruim, lembra? Não, eu bebi o Old Fashioned, que ficou forte, não ficou ruim. Ah, foi. Mas, então eu já tive todo esse negócio, aí quando eu fui pro Brasil eu queria fazer, mas aí não tinha limão siciliano no supermercado quando eu fui, e aí acabei tendo que beber outra coisa, e acabei não fazendo tal, tal, tal. Eu fui no supermercado aqui com a intenção de comprar tudo o necessário para fazer um whisky sour. Cheguei no supermercado e tem, tipo assim, no supermercado aqui tem uma seção de drinks, de coisas de drink. É pequena e tal, não tem nada demais. Mas nessa seção tem um negócio que era um mix sour, que era um mix de tudo necessário para fazer o whisky sour, só faltando a bebida. Fiquei intrigado. Açúcar, o Interessante, limão, interessante. olha só. E aí eu comprei, porque é mais prático também, né, do que fazer e tal. E tem mais risco de ficar bom do que se eu fazer tudo, tipo assim, na mão, né? Eu acho que tem mais risco de ficar ruim se eu Será? fizer, no caso. Eu acho. Caralho, tu se diminui demais. Não, mas aí eu comprei e aí eu botei aqui, eu fiz todas as instruções direitinho, eu bati com gelo e tal, no negócio de bater. E eu tô finalmente bebendo whisky sour. Eu tô pensando se eu boto um efeito de aplausos quando estiver na gravação durante. Mas, cara, eu bebi e tá bom. Eu não achei que fosse tá bom. Eu achei que ia ser um negócio bem ruim. E o que é que vai no whisky Mas é sour? bom. Limão, É porque xarope. ele balanceia, tipo assim, a proposta dele é balancear o azedo e o doce, né? Mas, tipo assim, nesse negócio aqui, eu acho que ele é bem mais. Ele é bem mais suco. Né? Pelo menos nesse mix pronto. Então. Aí tu só colocou o quê? Uma dose de É Wild tipo assim, Turkey? é 2 pra 1. É duas, entre aspas, doses assim da mistura com uma dose de whisky, né? Aí eu botei, tipo assim, eu botei um bocado aqui, por causa que eu fui até preencher o copo, tá vendo aqui, ó? Caralho, tô vendo. Pois é. Tu foi. Amanhã tu. Hoje tu vai dormir bem demais, amanhã tu não acorda. E o whisky que tu usou foi o Wild Turkey? Foi, porque eu só tenho ele. Mas eu achava que tu tinha comprado do Maker's Market também. Não, eu comprei o pequeno. Era o Também Maker's Mark que tu. eu comprei Ah, pequeno. era? Mas assim, é porque ele é um bourbon, né? Então ele serve pra fazer uma porrada de drink. Tipo assim, todo drink de whisky que eu vejo é com bourbon. Tem outro drink ainda que eu quero fazer, que eu acho que eu vou fazer semana que vem. Mas eu não lembro o nome, mas é com whisky também, eu tô curioso pra saber como é que ele é. Não, assim, Guido, eu acho que é só tu ir procurar, porque tem muito drink de whisky com Com scotch? whisky escocês. É. Eu não vou saber te dizer assim de cabeça. Mas aí também, em defesa do. Em defesa não, em ataque aos americanos, é porque americano é tudo uns bunda mole. É mais popular, né, o bourbon aqui. O bourbon, ele é um whisky americano. Ah, né? Pra ser bourbon, se eu não me engano, tem que ter 51% de milho na composição. Só que aí, tipo, você pode fazer um bourbon fora dos Estados Unidos, se eu não me engano. Tipo, tecnicamente, né? É porque existem variações. Tipo, tem gente que, tipo, Jack Daniels é um bourbon, vai 51% de milho. Então, meio que sim. Só que ele é feito no Tennessee. Aí o pessoal diz que ele não é um bourbon, ele é um Tennessee Whiskey. Enfim, é Entendi. complicado. Entendi. Nomenclatura complicada. E é aquelas coisas que é complicado só pelo motivo de ser chato, entendeu? Mas no. Eu gostei do meu, sabe? Finalmente você É, conseguiu chegar no seu objetivo. exatamente. Pois ó, então é isso que a gente tá vendo. Começar a falar do filme, né? Tu quer fazer tua sinopse? Vamos fazer minha sinopse. A minha Hum, sinopse não, né? Que a sinopse é do filme. Eu vou só sim. falar ela. O filme, a gente acompanha o Nick Dunn, que é representado pelo Ben Affleck. Num dia que ele decide chegar em casa, ele decide dar um passeio e tal. E aí quando ele chega em casa, tem uns vidros quebrados no chão e tal. E ele não encontra a esposa dele.
E ele liga pra polícia e fala, ó, eu não costumo me estressar, nem ficar em pânico. Mas eu chego aqui em casa, tem sinais de que rolou uma confusão e a minha esposa está sumida, ninguém sabe aonde, não consigo falar com ela nem nada. E aí, nessa brincadeira, a polícia descobre que a esposa dele era famosinha, começa a ter umas coisas de famoso que sumiu, e aí a gente vai acompanhando o Nick tentando resolver esse mistério do sumiço da esposa dele. E aí, esse filme tem uma brincadeirinha que a gente fica na dúvida se a esposa dele sumiu ou se ele matou ela e tá fazendo isso pra conseguir se livrar da culpa, né? E aí a gente vai descobrindo a história do filme. Vai se Exatamente. desenrolando. Muito Eu não bem. quero falar muita coisa porque quem não tiver assistido, aproveita pra assistir. Pausa antes dos spoilers. agora e vai assistir o filme. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Já entrando aqui no assunto do filme, quando a gente conversou sobre A Chegada, eu lembro que tu tinha comentado, tipo assim, eu assisti, eu gostei, mas eu não lembrava de muita coisa, nem que o filme era tão bom. Eu acho que eu E eu comentei me isso senti metade um dos pouco episódios do nessa. podcast. Eu lembro que eu tive essa sensação, sabe? Porque eu lembrava do grosso da história, eu lembrava do começo, do meio e do fim. Mas tinha alguns detalhes que eu ficava tipo, pô, entendeu? E- Entendi. Não, eu tive, tipo assim, de novo eu tive essa experiência, né? Assim, eu lembrava de pontos específicos da trama do filme. Eu já vou começar a falar spoiler aqui, tá? Eu vou falar de muita. A gente vai falar de muito detalhe desse filme, porque o filme é cheio de detalhe. E eu tenho bastante coisa aqui pra falar. Mas já, eu não vou ficar, tipo assim, tentando manter uma ordem muito bonita, porque é um vai e vem, assim. Porque a trama também é meio, é meio distorcida. Eu ia O... falar isso. O filme mesmo, ele vai indo um pouquinho pra frente, depois voltando um pouquinho pra trás, e aí isso aí vai se amarrando umas pontas do começo, quando o fim e tal, né? Ele não é que ele não é linear, ele meio que é, Ele só que é, de vez em mas. quando ele dá ele tem um vai e vem assim, umas conexões. Pois é. Eu lembrava que ela matava o Neil Patrick Harris. Eu lembrava Eu não lembrava que não. ela tava viva, por exemplo, e tal. Então eu lembrava de algumas coisas, né? Mas assim, muita coisa eu tava aqui e aí eu dizia, puta merda, como esse cara só se fode, velho. Cara, Impressionante. Tipo assim, acontecia, era uma coisa atrás da outra. Era tipo, primeiro ele batia nela e aí você pensa, porra, e aí ele já se fudeu também porque vai estar no diário. Aí depois aí tem um diário, aí depois tem tipo assim, que ele traía a menina. Aí depois tem as compras. não, calma, que tu já tá indo nessa aí, por exemplo, o diário é falso. Então, E ele tem isso. Cara, esse filme muita surpresa, né, assim, durante dele. Tanto surpresa grande quanto surpresa pequena. Um detalhe ou outro, assim, que você vê e você fica, não acredito. estragando logo o final do filme, então, eu lembrava, por exemplo, que eles terminavam juntos, entendeu? Que ela voltava. Eu não lembrava que ela matava o Neil Patrick Harris, mas eu lembrava que ela voltava. Eu não lembrava que ela se reapaixonava por ele. Eu não Eu lembrava acho que ele que tinha amante. reapaixonar é forte. Ela se reapaixona. Não sei. Ela fala: Você é o homem que eu amei, você voltou a ser o homem que eu amei. Eu preciso que você seja esse cara. É foda. Mas, ó, de geral mesmo, assim, eu gosto muito desse filme. Eu sempre gostei desde a primeira vez que eu vi. Eu acho que essa foi a terceira vez que eu vi ele. Então talvez, tipo assim, por isso que eu lembre mais. E toda vez que eu vejo, eu me surpreendo com quão bom é esse filme. Eu vou questionar algumas coisas aqui durante o podcast, mas, cara, é uma trama tão bem construída, assim, que Eu tava até reassistindo. vale Eu lembrar que ele é reassisti baseado ontem, num né? livro. Mas sim. Ele é baseado no livro, sim. Uhum. E se eu não me engano, ele não é baseado, ele é a adaptação do livro, né? É Não? isso. Eu tava reassistindo ele ontem, né? E aí eu fiquei lembrando, tipo, cara, eu acho engraçado como eu não assisti esse filme mais vezes, porque eu só assisti uma vez. E a vez que eu assisti foi a primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos. Porque eu lembro disso, eu assisti no avião. Eu baixei e vim Caralho. assistindo no avião. Eu lembro que era eu assistindo, eu, tipo, chocado, assim, caralho, mas que filme foda, que filme massa. Desde então foi um filme que toda vez que alguém me perguntava, cara, é um filme foda pra caralho, mas eu nunca tive vontade de reassistir. Engraçado, né? Mas. Nossa, cara, todo filme que a gente vê no podcast é filme que eu tenho vontade de reassistir. Não todo, né? Porque tem alguns que são ruins. Todo filme que a gente vê no podcast são filmes que eu tenho vontade, assim, de reassistir, mas eu nunca reassisto porque eu penso, eu já assisti. Mas como a gente tem que gravar, então, tipo assim, é uma motivação a mais pra eu ver, e aí eu me sinto bem depois. Eu fico tipo assim, porra, ainda bem que eu vi esse filme. Eu não tenho muito isso, não. Se. É porque eu sempre procuro ver coisas novas. Sim, então. Eu não tenho. É porque tem gente que gosta de reassistir as mesmas coisas, né? Ah, a Mariana gosta, eu detesto. Eu assisti e eu tive uma experiência foda, uma experiência terrível, não sei o quê. Valeu a experiência.
Se eu reassistir, eu não vou ter aquela experiência de novo. Enfim. Justo. Agora sim, antes da gente mergulhar dentro da trama mesmo e começar a falar sobre mais detalhes e tal, porque eu acho que a gente falou muito superficial aqui, por mais que a gente deu detalhes importantes. Tu é fã, assim, do David Fincher, alguma coisa? Que é o diretor? Não. Eu conheço ele, tipo assim, porque eu gosto de alguns filmes que ele fez, né? Ele fez Seven, eu gosto de Seven. Ele fez Clube da Luta, eu gosto de Clube da Luta. Ele fez Zodíaco, eu gosto de Zodíaco. Ele fez O Curioso Caso de Benjamin Button. Ele fez A Rede Social, A Garota com a Tatuagem de Dragão. Eu não sei como é a tradução do filme em português. Enfim. Aí ele também fez... Na verdade, eu acho que ele não foi ele que fez, mas se não me engano, ele produziu a Mindhunter da Netflix e Love, Death and Robots. Foi? Ele produziu? Ele até fez um filme ano passado que a gente debateu botar no podcast ou não, que era o The Killer. Sendo que parece que não foi ele. Ah, Não foi ficou ele? tão popular, né? Ele ficou meio tipo assim, o filme saiu e morreu. Aí eu não entendi. David Fincher, ele tem essa vibe dele, né? Eu acho que o filme mais próximo dele que tem desse é Zodíaco, que é um filme com uma parada detetive, assim, que tem o Mark Ruffalo, o Jake Gyllenhaal, tem o Robert Downey Jr. Então eu acho que ele traz essa pegada, né? Ele sabe fazer suspense. E aí Ele sabe fazer filme de crime. Pois é, e aí ele vai adaptar um livro que já tem uma história boa, né, e tal, eu acho que foi uma combinação boa aí. Foi fácil demais, vai. Foi fácil demais. Mas aí tem o David Fincher e eu queria falar logo dos atores também, porque eu acho que o Ben Affleck não fez porra nenhuma nesse filme. Ele foi o Ben Affleck. O Ben Affleck tá ótimo nesse filme. Eu não acho, cara. Eu acho que ele tá sendo ele. Ele é aquele cara que é escrotizado pela mídia de qualquer jeito. Todas as atuações dele são tudo do mesmo Sad jeito. Affleck. É tudo com cara de cu o tempo todo, cara de coitado, não pode fazer nada. Cara, eu não concordo. Por quê? Porque não que eu queira dizer que, tipo, meu Deus, como que ele não ganhou o Oscar por isso? Não é isso. Eu até concordo que ele foi meio que, tipo, o personagem padrão do Ben Affleck, entendeu? Só que eu acho que ele fez o papel de Ben Affleck muito bem. Sabe? Não sei, cara. Na hora que ele fica puto com ela, que ele enforca ela, entendeu? Tipo assim, eu falo, porra, eu acredito que ele tá puto com ela de verdade. Quando ele tá lá com a policial, entendeu? Que a policial percebe que tem alguma coisa estranha, fica cutucando ele. Eu sentia na atuação dele e eu nem lembrava disso. Foi mais assim, eu vendo ele, eu ficava tipo assim, cara, ele tá escondendo alguma coisa, sabe? Tipo, a sensação de desconforto que ele tava. Entendi. Não peguei isso muito, não. Realmente, o que eu peguei mais dele foi, tipo assim, cara de cu. Sorriso escroto. Não é que eu não gosto do Ben Affleck, sabe? Eu só acho ele sem graça. Eu não acho o Ben Affleck, tipo assim, meu Deus, top 10 melhores atores de Hollywood. Não é isso, não. Mas, tirando quando ele decide fazer filme de super-herói, ele sabe escolher papel muito bom. Então, ele tem esse mérito. E, assim, se ele tá escolhendo um papel que ele sabe que ele vai conseguir fazer bem, porque é um papel que se encaixa com a personalidade dele, justo, o mérito dele. Eu acho que ele atuou bem, entendeu? Eu acho que combinou com convenceu. o filme. Eu acho que combinou com o filme. Mas eu não, tipo assim, eu não daria destaque, assim, pra ele, por exemplo. Porque, por exemplo, eu acho que eu acho que tu não gosta do Ben Affleck. Eu acho que seria tipo a mesma coisa da gente ver o Samuel Jackson no filme e ele falando qualquer coisa que ele fala terminando com motherfucker. E aí a gente fica, porra, Samuel Jackson é muito foda. Mas é diferente, né? O Samuel Jackson ele é um tesouro americano ali, que ele aparece, sempre que ele aparece você fica feliz. O Ben Affleck é aquele... Isso é verdade. Ele aparece e você fica, o Ben Affleck. Isso é verdade, Entendeu? Mas enfim, mas assim, quem eu queria dar destaque, eu acho que é a Rosamund Pike, que é quem faz a Amy, né? Cara, o filme é dela. Depois que o filme realmente é dela. Depois que ela começa a aparecer, né? Assim, porque ela começa a aparecer mais no segundo e terceiro ato. Porque antes ela tava morta. Mas. A única pessoa que eu acho que não tava muito bem nesse filme é o Neil Patrick Harris. Eu achei meio perdido botar ele ali. Ele não me vende. Eu vejo o Neil Patrick Harris, eu vejo o Barney de How I Met Your Mother. Por uma pegada tão dramática, eu gosto dele, eu gosto do Neil Patrick Harris. Eu acho que ele é um comediante, tipo assim, excelente. Ele faz as performances dele lá. Mas ele nesse filme, cara, me tira um pouco. Sempre que eu via ele, eu ficava. Tô vendo um filme. Entendeu? Entendi. Eu não concordo. Assim, eu não assisti How I Met Your Mother. Eu sou contra o plágio que fizeram de Friends. Que aí? Mas... Nossa. Mas eu tenho a impressão que ele sempre faz o papel do rico que tem a vida ganha, pegador. Ele é sempre esse Nessas cara duas que tem moral. situações ele fez esse papel, entendeu? Não, porque em Matrix ele também faz isso. Então, assim, não sei. Não posso comentar sobre esse caso.
É isso aí, eu acho que a atuação dele tá boa também. E falando, já que tu falou nele, tem uma coisa que eu acho que eles deixaram subentendido, mas eu gostaria que tivesse sido explorado. Hum. Qual é a relação que ele tem com a Amy? Eles tinham namorado no colégio, e aí ele virou um stalker, e aí ela teve até uma restraining order, né? Uma ordem de. Então, só que isso é a história que ela conta, Guido. Não, é, mas isso aí, tipo assim, não fica subentendido, porque eles comentam sobre isso em alguns momentos diferentes. Tipo assim, quando ele tá sendo interrogado, eles perguntam, tem alguém que poderia fazer algo mal a ela? E ele diz, esse cara aí, porque ela me disse que tal. E aí os pais dela já falaram sobre ele também. Tudo bem Não, que calma, tudo calma, isso vem Guido. dela, mas. Então, o que que acontece? Ela teve esse. Ela. Entendi o que tu tá dizendo, entendi o que tu tá dizendo. Porque ele vai atrás depois e ele descobre que, tipo assim, não era. Entendi, eu entendi. Que, tipo assim, os ex dela não era tudo isso e tal. Então talvez isso não tenha sido tudo isso também. O que a gente sabe é que eles já tiveram uma relação. A gente não sabe como acabou ao certo, porque ela pode estar mentindo. Então, se a gente. Porque quando eles se reencontram pela primeira vez, o Neil Patrick Harris fala que ele era o capacho dela. E ela fala: Não, você nunca foi meu capacho. Aí ele fala: Eu tava pelo menos na coleira. Aí ela fala: Nunca, jamais. Toda aquela sensualidade dela, de É coitadinha. verdade. E ele dá a entender, a impressão que eu tive, é que ela tratava ele como se ele fosse um suporte emocional dela. Eles ficavam trocando cartas porque eu imagino que ela queria trocar cartas porque era uma forma de ficar mais controlada a comunicação com ele e de enganar ele mais facilmente. Eu não Porque sei aí se ela manteve o contato com Carter. manteve, porque ele recebia a carta, ela tinha a carta com ele, Então, mas lembra? pode ter sido uma carta avulsa que ele mandou. Mas ela Porque respondia, ele dá a entender que ela o que eu respondia. entendi é que eles conversavam por carta quando eles estavam juntos. Não, porque a carta que o Nick tinha era da época que eles já estavam casados. Então, é o que eu tô dizendo, eu acho que foi uma carta avulsa. Foi a impressão que eu tive. Não Mas eu sei. posso estar errado, né? Pode ter Eu, sido mesmo. eu queria que tivessem falado isso, sabe? Pra gente poder, tipo. Eu não sei se o Neil Patrick Harris era um bosta ou se ele tava sendo enganado também. A impressão que dava, agora que tu falou, até agora eu tava pensando que, tipo assim, que ele era bosta, que era stalker. Mas agora que tu falou, a minha impressão que vai dar é que, tipo assim, que ele era um cara normal mesmo e que ela foi escrota. E aí ele Pois ficou é. conhecido por isso. Porque o outro namorado dela, que era estuprador, que não é estuprador, a gente descobre. Ele falou que aconteceu foi isso. Inclusive, depois a gente vê ela fazendo isso com o Neil Patrick Cara, Harris. Mas. inclusive, tipo assim, eu acho que esse filme ele tem uma pegada muito forte nessa história de mentira. O que uma pessoa consegue fazer com a vida da outra só mentindo, né? E aí entra aquela parte da mídia e tal também, porque assim, a gente tem essa visão ela mentiu sobre ter sido estuprada, né? Pelo cara. E foi tudo planejado, né? Ela planejou, assim, ter o ato sexual e mentir depois. Ela mentiu sobre o ex dela, né? Não sobre o Isso, Nick, que isso. é o atual, que é o Ben O Affleck. ex. O cara que Isso foi é o um meio cara fora termo da ali. história. Isso. O cara que foi o meio termo ali entre o Neil Patrick Harris e o Nick, né? Destruiu a vida do cara, praticamente, né? Ele disse. Ele destruiu minha vida, eu não consigo arranjar emprego. Na minha vizinhança, o pessoal é tipo assim, todo o tempo todo me olhando torto, não consigo viver e tal, tal, tal. Então tem essa pegada de, tipo assim, o que uma pessoa consegue fazer mentindo sobre a outra numa comunidade. E tem a pegada de, tipo assim, que com algumas mentiras bestas ela conseguiu fazer parecer que o Nick tinha possivelmente matado ela. E aí tem uma mídia. Não, não, Calma, tem Guido. uma. O quê? Calma, Guido. Algumas mentiras bestas. Não, João, besta no sentido de, tipo assim, todo mundo pode fazer, entendeu? Qualquer pessoa pode ir lá e fazer a Não! mesma coisa. Mas pode! O que que ela fez demais, João? Ela quebrou umas coisas lá na casa, fez parecer que tinha sido assim. Eu digo no começo do filme, eu não tô dizendo, tipo assim, a trama toda. No começo do filme, ela quebrou lá a casa e aí, tipo assim, esparrou sangue no chão. Foi basicamente isso que ela fez pro pessoal começar a olhar torto, porque tinha aquele policial lá que tava todo tendencioso também o filme todo, o assistente lá da Mas ele é detetive. porque o policial já não gostava dele. Então, mas aí é cuzão, porque é É policial, porque. é Mas policial é e porque. vai querer ficar dizendo, tipo assim, que o cara é o tempo todo culpado sem nem ter justificativa. É Não, Guido, cuzão. mas assim. Mas assim. Tem que entender que, tipo, era o Ben Affleck, entendeu? Então tu já fica meio assim. Se fosse Se eu, ia fosse estar eu, o todo mundo detetive, né, eu coitadinho teria do ficado meio João. assim também. Mas Não. enfim, mas eu acho que algumas dessas mentiras que ela fez, não todas, né? Todas nessas mentiras, mas assim, especificamente algumas que incriminam mais ele, qualquer pessoa pode fazer. Porque no grosso, se qualquer pessoa fizer, tipo assim, planta ali essa cena, né, que ela fez, que foi a mesa quebrada, tal, 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 bota o sangue no chão parecendo que foi mal limpado, e escreve um diário com várias entradas, assim, durante 3 anos, fingindo que foi. Por mais que eu acho que um especialista ali em tinta, ou alguma coisa assim, né, consegue ver que foi tudo recente.
Tirando isso, vai plantar pelo menos uma dúvida ali na cabeça de alguém. E aí esse caso acaba ficando, tipo assim, popular, e aí vai pra mídia. E aí esse filme todo tem uma pegada muito forte, pelo menos eu acho. Olha o que a mídia consegue fazer com história. Porque com algumas coisas a pessoa consegue fazer todo esse cenário de que ele era culpado mesmo, ele tinha matado. E ele até questiona a jornalista no final do filme, né? Dizendo, você disse que eu matei minha esposa. E ela, você tem que entender e tal, tal, tal. Aí ele, você disse que eu transava com a minha irmã. E ela, não, eu não disse transava. Eu disse, tipo assim, que vocês eram muito próximos. Aí, então, tipo assim, eu acho que de sombra, nesse filme todo, tem essa pegada muito forte de o que uma mentira consegue fazer com a vida da pessoa, sabe? O que a mídia consegue fazer também com qualquer história assim que seja, entendeu? Não é o ponto principal do filme, mas eu acho que é uma sombra que fica no filme o tempo todo. Eu entendo o que tu tá falando. Eu só acho que tu tá, tipo assim, reduzindo meses de preparação, criação de cena e trama e outras coisas, como, tipo, a força de vontade dela, a como ela conseguia enganar as pessoas, tipo, uma série de coisas pra, tipo, simples mentiras. Mas João, no grosso, são simplesmente, assim, não é nada tão difícil, cara. Tu não conseguiria fazer o que ela fez. Tu não Não conseguiria conseguiria, mas é sangrar porque... tanto quanto ela sangrou. Então, isso aí são mosquinhas, João, isso aí é problema meu. Não, então... Eu poderia peraí, doar de peraí. meia hora, eu tirava lá um pouquinho Gui, de sangue toda semana. para pensar que ela pegou uma garrafa de vinho e enfiou nela. Ela se estuprou com uma garrafa de vinho. Mas isso é detalhe, tipo assim, ela queria deixar a vida dele pior. Eu acho que com algumas coisas a menos já dava pra dar essa impressão, tá? Tanto que eles, tipo, o cara já Guido, queria prender ele antes. ela. Só recapitulando aqui, que eu não sei se talvez tu tenha pegado isso. Tu entendeu que o plano dela era conseguir fazer com que ele fosse julgado por pena de morte? Sim, pena de morte. E aí depois ela ia se Ele ia se matar? matar. Pois é, tipo. Não eram só algumas mentiras, Guido. Ah, eu acho que era eu acho que... Não, Quando eu digo tu tá algumas mentiras, eu subestimando quero... tanto. Não, eu quero dizer que, tipo assim, qualquer pessoa consegue fazer, é isso que eu quero dizer. Qualquer um consegue fazer. Não Se consegue, quiser, Guido. se quiser, consegue. Tudo bem que não daria certo Não porque esse é um consegue, Guido. filme, tal, tal, tal. Mas enfim. Não consegue. Guido, ela passou pelo menos aí uns, sei lá, 6. Não, foi mais do que 6 meses. Sim, foi 6 meses mesmo. E eu acho que Ela. com 6 meses dá pra fazer. Agora, aquele negócio, ela fez muito detalhado, é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, no grosso, se tu faz Porque se não algumas. fosse detalhado, não ia ter dado certo. Tem esse argumento aí. Mas eu tenho a impressão de que talvez daria. Não pra ele ser botado na cadeira da morte, né? Mas pelo menos pra ele ser preso, sei lá. Ele Mas... ia ser. Ele ia morrer, mano. Se ela. O que ela vacilou foi que ela ficou amiga dos Hillbilly. Quem? Ah, sim, os caras lá. Mas enfim. Eu queria só comentar isso rapidinho, mas esse filme ele tem claramente, assim, os 3 atos, né? Tem o primeiro ato ali que é o mistério, aí a gente descobre que ela tá viva, que é o segundo ato, e ela explica o lado dela da história. E aí tem o terceiro ato que é tipo assim, quando o plano dela começa a dar merda. Quando ele contrata o advogado, praticamente. Começa o terceiro ato. Falando do primeiro, esse filme ele tem uma vibe de tipo assim, tu tá assistindo pela primeira vez. Tu fica o tempo todo. É que tu até comentou, né, na sinopse, que você fica nesse negócio de. Ah, será que ele matou ela? Ou será que ele é, tipo assim, ele é só um otário mesmo que fica rindo nas fotos? A pessoa tem que ser muito burra. O posicionamento dele em alguns momentos, e eu acho que isso é legal, porque assim, eu digo a pessoa burra, mas talvez isso seja uma pegada mais realista, né? Não necessariamente a pessoa vai ficar naquela seriedade e aí tem um repórter que pede pra você sorrir, e você sorri porque o repórter pediu. Mas não era a melhor coisa a ser feita, né? Não, o advogado Tanner Bolt, eu acho que é o nome dele, Tanner. Tanner Bolt. Até fala de uma hora que ele tá na TV, né? Tipo, como que a gente quer que uma pessoa se comporte de forma normal numa situação anormal? Ele já vai defendendo nele, né, ele do começo. Então você fica toda nessa pegada e você fica naquele negócio de você quer ser o detetive, você quer ser a pessoa que vai descobrir tudo antes dos personagens. Pelo menos eu tava nessa vibe. Tô vendo tudo aqui. Eu já tinha visto o filme, né? Eu tava tipo assim, tudo, não, isso aqui vai ser isso aqui. O pai dele apareceu lá, por exemplo, né? Tinha fugido do asilo. Eu pensei, será que ela contratou alguém pra deixar o pai dele fugir? Aí a melhor amiga dela apareceu lá e ele não conhecia. Eu fiquei, será que ela contratou a melhor amiga? Então, essa primeira parte do filme tem muito essa pegada de quem matou, quem fez, né? O que aconteceu. E aí você fica se perguntando se foi ele ou não. E aí, pelo menos no começo do filme, quando você não tem noção ainda de que o diário era mentira e tal, 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 você vai descobrindo mais coisas e você vai pensando o tempo todo, puta merda. Que foi o que eu comentei, né? Qualquer notícia que aparecia, você ficava, nossa, não acredito, cara. Esse cara só se lasca, é impressionante. E aí, tipo, você descobre que ele tinha um amante. O filme, ele tá te surpreendendo ali em níveis diferentes o tempo todo. Você fica, não acredito, não pode, cara. É porque o começo do filme a gente vê muito a visão dela também, né? Então, ela Pelo sempre diário, né? começa o filme ele sendo um marido ótimo e depois a gente vai só vendo como ele é um marido horrível.
E aí depois... Então, chega nesse ponto, quando a gente descobre tudo... Eu até comentei isso com a Tissa. Quando a gente descobre que ela tá viva e ela armou tudo, eu olhei pra Tissa e falei, cara, é tão louco como as coisas são, porque eu tô quase do lado dela. Exatamente. E aí enfim, peraí, que a gente vai já falar sobre isso. Mas, cara, eu fiquei abismado. Mas aí tem um negócio nessa primeira metade do filme. Eles estão lá você vê que ela deixou algumas pistas, né, pra ele. Que tem aqueles envelopes com a pista 1, pista 2, pista 3. Que era a brincadeira que eles faziam de namoro. Isso, sempre que faziam um ano de casado, né? Eles faziam uma treasure hunt, uma caça ao tesouro. Na segunda, ele começa a se tocar que tem alguma coisa errada, assim. Porque ele vê que ela tinha plantado, entre aspas, né? A calcinha da amante lá no escritório Mas dele, ele né? não sabia. Não, Ele mas não eu sabia que acho, era. eu acho que a partir dali ele ficou suspeito. Eu acho que ele, tipo assim, ele não sabia. Mas ele comenta que lá era um canto em que ele ia muito com a amante dele pra eles, né? E aí, tipo assim. Mas ele não sabia. Eu acho que ele não sabia. Cara, eu tive a impressão de que ele suspeitou. Eu não tive a impressão de que ele achou que era da Amy em algum momento. Mas aí aconteceu isso. E aí na terceira pista, que é quando eles vão lá pra casa antiga, sei lá, a casa do pai dele, né? A casa do pai dele. Ele esconde a pista. Aí, uma parte do filme eu fiquei me perguntando. Uma parte não, né? Durante o filme eu fiquei me perguntando. Por quê? Não acho que tinha um motivo pra ele ter feito aquilo, a não ser que fosse por conveniência do filme. Se ele tivesse mostrado a dica pra ela, ele teria dado um motivo pra ele estar na casa, eles não teriam achado o diário. Talvez até tivesse, na verdade, porque talvez ele tivesse chegado lá e ele tivesse de, por que ela botou aqui na casa? Eles tivessem procurado lá, talvez, alguma coisa. Então tem esse argumento a ser feito. Mas na minha cabeça eles não teriam achado. E aí eles teriam lido a terceira dica, eles teriam ido pra quarta, né, que é onde estavam as compras. Deixaria menos incriminatório a parte das compras pra ele, entendeu? Porque eles teriam visto que tava nas dicas. O que os policiais podiam pensar? Ou o Nick inventou esse jogo todo, pra ele se justificar aquelas compras, o que realmente, agora que eu tô pensando, poderia ter sido plausível. Ou foi a Amy que tava fazendo uns negócios aí, né? Então eu fiquei com essa dúvida aí, não sei se tu pegou também nessa hora que ele escondeu a dica da policial, eu fiquei muito assim, por quê? O problema é porque essa tua lógica só funciona se ela estiver viva. Então, mas Tu ele tem não que sabe. saber que ela tá viva pra poder pensar nessa Não, possibilidade. eu não sei por causa que na cabeça do Nick ele não sabia, certo? Ele não sabe. Por que ele vai esconder? Ela tá no viva ou morta? Cara, porque era uma coisa deles dois, tipo assim, e ele já não tava, talvez ele já não tivesse muito assim com o policial, porque ele já sabia que o pessoal tava achando que ele provavelmente tinha matado ela. Pois é, tendo esse pensamento em vista, o que eu pensei? Cara, será que ele fez isso pra poder... Porque, tipo assim, ele tava suspeitando que a Amy já sabia da amante dele. E aí, tipo assim, talvez por algum motivo isso ajudasse. E aí, se descobrissem que ele tinha um amante, porque aí nesse momento do filme ninguém sabia. Se descobrissem que ele tinha um amante, ia ficar muito pior pra ele. Porque eu acho que esse pensamento tava rolando na cabeça dele, né? Ninguém pode descobrir isso, senão vai ficar muito pior pra mim. Porque aí eu vou ter um amante, tal. Enfim. Essa parte, é porque eu acho que tu tá misturando as coisas meio sinexas, tipo, ninguém pode descobrir que ele tinha um amante, era algo que acontecia antes da brincadeira toda, entendeu? Então ninguém podia descobrir que ele tinha um amante, não é porque ela tava morta e ele não queria que as coisas ficassem pior pra ele. Ninguém podia descobrir que ele tinha um amante, porque é isso que a porra de um amante é. Você não sai contando que ela entendo, existe. mas fica aquele negócio, tanto que isso vira um ponto do filme, assim. Se descobrissem que ele tinha um amante, fica muito mais fácil de assumirem que ele matou ela. Mas aí é porque... Bom, talvez. Mas aí é porque você começa a entrar naquela questão do júri popular. E júri popular vai votar pra ele matar ou não. Então se as pessoas descobrem que ele tem amante, as pessoas vão ter mais raiva dele, vão querer que ele morra. Mas isso também parte do que eu tô dizendo, com essa ideia da mídia e da população do filme, que cada detalhe que aparece, assim, que pode incriminar ele ou não, mesmo não sendo uma coisa que necessariamente incrimina, é construída uma narrativa sobre ele de que ele é esse assassino que faz essas coisas todas e tal. Então isso poderia ter ajudado. Mas realmente, quanto mais eu penso aqui, falando, menos eu acho que faria sentido pra trama do filme esse ser o motivo. Outra coisa que tu tá esquecendo é que no momento que eles chegassem na quarta pista, é a quarta pista, que é o final, né? Na verdade, a terceira pista vai levar pra quarta. No momento que chegassem lá, eles iam encontrar a arma do crime. Porque eles não sabiam. Eles tinham encontrado já o bastão que tinha usado pra matar ela. Isso. Só que tava escondido e ninguém sabia o que era. Quando eles chegassem lá, é que todos os pontos iam se conectar. Então era uma forma dele meio que, tipo, levar os policiais às provas. Ele ia estar levando. Tanto que a gente tem que lembrar que foi ela que ligou falando do depósito. Sim, pra eles verem, né? Entendeu? Então ela tava acompanhando, né, pra fazer as coisas darem certo. Sim. Mas, assim, outra coisa que eu pensei que talvez justificasse
É que talvez ele tenha achado que era tudo parte de um jogo deles. Talvez ele chamou a polícia desnecessariamente. Mas eu não Não, acho que sei. ele não achou isso em nenhum momento, não. Mas eu acho que no começo ele pensou, tipo assim, ah, isso aqui ela tava preparando antes de sumir, entendeu? Sim, mas. Pois é. Eu não sei, cara. Eu não sei se tem uma justificativa muito boa sobre por que que ele escondeu. É porque eu não acho que ele. Eu acho que, tipo assim, um filme como esse, tu tá imaginando que ele teve essa emoção. E em nenhum momento o filme me passou que ele estava pensando isso, entendeu? E aí eu não quero chegar e assumir uma emoção que o filme não deixou explícita. Porque como é um filme que é muito psicológico e detetive, não sei o quê, se a gente começar a assumir coisas sem dicas, sem tipo assim, olha, isso aqui é isso aqui, eu acho que começa a viajar, entendeu? Começa a dar essas merdas. Que é o que eu falei, tipo, eu acho que o que tu tá fazendo faz sentido só se você souber que ela não morreu. Eu concordo em partes. A minha última justificativa, que foi tipo assim, porque talvez ele achasse que fosse todo um jogo dela. Isso aí eu concordo, acho que não teve muita coisa não, foi só tentando achar um motivo. Mas eu acho que ele tá com medo de que ele sabe que ele tem os segredos dele ali com a menina, que pode dar uma merda maior. Pra mim isso ficou meio claro. Porque eu tô te dizendo, eu tive essa impressão de que ele olhou pra calcinha ali na hora, e ele não reconheceu, e ele ficou tipo assim, será que ela sabia? E aí eu acho que por isso, por causa desse motivo, ele ficou com medo ali da terceira dica ter alguma outra coisa, e aí ele escondeu. Conhecendo ela, Guido, eu imagino que, tipo assim, de novo, eu sei que eu acabei de falar que eu não acho legal ficar assumindo, mas já que a gente tá falando de especulação, eu vou especular também. Ela seria uma pessoa completamente capaz de comprar uma calcinha pra botar lá, Não, talvez. Não sei. Talvez ela tenha comprado. entendeu? O que eu tô dizendo é que aquilo ali foi um aviso pra ele. Eu sei das coisas aqui, né? E. Esse segundo ato mesmo, ele termina muito escroto pra ele, né? Ou, primeiro ato. Que é eles descobrindo que ela tava grávida. E, cara, eu acho essa cena fenomenal. Quando ele Isso tá que com é o copo no chão, né? Tipo assim, ele fica puto. Eu... Tu tá achando a cena fenomenal e tu não tá me dizendo que o Ben Affleck fez um bom papel? Ah, mas qualquer um pode jogar um copo no chão. Porra, mas é porque ele joga com uma raiva tão genuína. É foda. Teve tantas vezes na minha vida que eu quis fazer aquilo e eu não fiz, entendeu? E ele foi lá e fez com toda a raiva dessas vezes que eu tive. É porque é foda, né? Eu pulei uma parte aqui, mas quando a vizinha diz que ela tá grávida é quando ele tá fazendo um anúncio lá numa praça, né, e tal. Uhum. E é muito engraçado, porque ele sai Isso é outra correndo. coisa. Cara, é impressionante como ele não se ajuda. Ele não se ajuda em momento nenhum do filme. Isso Ele é só outra... piora a Guido, situação pra ele. mas aí eu nem concordo, porque se ele fica lá em cima falando, não, eu não sabia, aí começa a discussão, porque aí é onde entra o que eu falei, que não foi só uma mentira. Ela passou meses criando uma personalidade escondida dele, pra amiga dela, pra vizinhança, pensar que ela era uma pessoa simpática, gente boa. Ela foi lá e conseguiu roubar o xixi da mulher pra conseguir provar que ela tava grávida. É uma série de coisas que, tipo, não é qualquer pessoa que faz, entendeu? Não é, mas é. E aí, outra coisa, se nessa hora aí que tu falou que ele tava dando discurso pedindo ajuda pra encontrar a esposa e chega a mulher falando isso e ele começa a bater boca com ela, ia ficar a coisa mais óbvia do mundo de que ele não sabia porra nenhuma da vida dela. E a galera ia ficar tipo, que merda é essa? Tudo bem, mas eu acho que tinha como ter sido controlado melhor aquela situação. Acho que não, acho que não. Acho Mas que fez sentido o que ele fez. Até porque tava começando a rolar um pânico já, entendeu? ele não se ajuda mais quando a mulher vai lá e diz que ela realmente estava grávida, ele tá com o copo no chão, ele diz, eu não vou falar mais nada sem um advogado. Cara, eu vendo aquela cena, eu pensei, pronto. Tipo assim, é nessa hora que ela pensa que ele matou mesmo e pronto. Não, mas é porque é nessa hora, macho, que ficou comprovado que ele tava mentindo o tempo todo. Então, Porque tudo que ele tinha falado que não era, era. A esposa dele não tinha amigas, aí vão lá e descobrem que ela tem amiga. A esposa dele não tava grávida, descobrem que ela tava grávida. A esposa dele não tinha vida social, descobrem que ela tinha vida social. Descobrem que cheio de sangue lá, descobrem que ele tinha batido nela, descobrem que. Aí ele falou assim: bom, literalmente tudo que eu falei foi provado que eu tava mentindo. Eu não sei de porra nenhuma. Então, é. se ele continuar falando, eu vou estar só dando mais Eu acho massa, munição. inclusive. Aí é que ele vai juntando os pedaços, que eu acho que é. Eu acho que não sei se é nessa mesma cena, ou se é um pouco depois que a Margot, a irmã dele, né, aparece e ele vai. Não sei se era ela. Mas enfim, ele vai É um dizendo, pouco tipo assim, depois. que ela que incriminou e tal, ela fez tudo. Aí é legal. É legal essa cena. É um pouco depois, porque quando a policial sai da casa dele, ele vai lá e ele fica tentando adivinhar as A mensagens. pista, né? E aí ele encontra, porque nessa hora a Margot, ela já não tava mais É tão verdade. próxima dele, porque ela tinha puta, porque ele fica, tu tá achando que eu matei minha esposa? Ela fala assim, eu nunca perguntaria um negócio desse. Mas é tipo assim, eu acho que sim.
Mas de qualquer forma, aí ele chega lá e fala, a gente precisa conversar. E aí ele conta pra ela a teoria dele e ela fala, faz sentido, liga pro advogado. Sim. É loucura. Mas aí, nessa hora, a gente começa o segundo ato do filme, que é quando a gente descobre que ela tá viva, porque ela simplesmente aparece no carro e começa a falar o plano todinho. E, cara, eu achei isso Uhum. quebra a expectativa tão grande, porque, tipo assim, isso é no meio do filme. Não é no final do filme, não tem nada. Um pouco depois que isso acontece, a Tissa chegou pra mim e falou, caralho, ainda tem tudo isso de filme. Pois Porque é. é o tipo de cena que você espera que aconteça no final, né? A resolução do problema. E não Exato. é. Não, e aí ela começa, ela explica todo o plano, né? Tudo que ela fez e tal. Eu fiquei morrendo de agonia naquela cena dela tirando sangue. Tá vendo como não é qualquer pessoa que consegue? Ah, mas aí, enfim. A gente descobre que o jornal não existia, né? Que ela comenta, né? Que na hora que ela tava O jornal não, escrevendo o diário. o diário. É porque eu pensei em jornal. Tá, É, imaginei. Eu fiquei processando. Que jornal, mano? não, ela escreve lá o diário e ela disse que o segredo de fazer aquele diário era misturar fatos reais com as mentiras, né? A gente fica com a impressão de que todo o começo ali foi real, porque ele confirma algumas coisas também, né? Quando a mulher vai mostrar pra ele o diário. E aí, depois começa a mentira. E eu lembro que quando eu vi a cena dele batendo nela, né, eu fiquei tipo assim, porra, ele é um escroto. Será que ele merece? Foi como tu disse, né? Tu até fica pensando, tipo assim, será que ele merecia? Você fica E um aí... pouquinho do lado dela, você fala, ele merece. É, Babaca. Mó mulherão. Só que aí você para pra pensar que ela tá armando pra ele ser julgado por um crime que ele não cometeu e sofrer pena de morte. Aí você fica. Olha o nível, a gente tá pegando um maluco. Porque ele não bateu nela. Tudo que a gente sabia que ele tinha empurrado, só empurrado. E não foi que ele é, espancou ela até cair os dentes. sim. Assim, não tô querendo dizer, empurrar tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente tem um cara que empurrou a mulher no chão uma vez e que tinha um amante. E a gente tem uma mulher que armou um crime federal pra conseguir com que o marido fosse morto, julgado por um crime que ele não cometeu, na pena de morte. E a gente tá, tipo assim, botando os dois no mesmo nível. É Entendeu? foda, A né? gente, a gente tá tipo, qual que é o pior? Não sei. São equivalentes, são equivalentes. A gente é horrível, cara. Mas cara, eu achei muito massa esse negócio de ela dizer que era tudo que ela fez o diário, né? Não que era tudo mentira, mas tipo assim, o que era verdade e o que era mentira ali no meio. Isso é uma coisa, né? Será que, porque ele fala que ele nunca nem empurrou ela. Pois é, ele Será que nunca é tocou verdade? nela, que ele diz, né? Exato, ninguém, tipo assim, o filme não deixa claro se isso é verdade ou mentira. A impressão que eu tive é que ele tava falando a verdade, né? Porque tem até na reação dele dizer, eu nunca bati nela, eu nunca bati nela. Ele meio que toma um susto quando ele escuta aquilo, né? É porque até a gente descobrir que ela é malvada, o filme passa o código pra gente de quando ele tampa o queixo e ele tá falando a verdade, ele tá sendo sincero. Depois, nem isso mais vale. Que É, você era não a sabe mais única nada. certeza que a gente tinha, era isso, né? Então, o filme faz esse trabalho muito bem, cara. De ficar tipo, olha, isso aqui é assim, mas agora mudou. E aí, será que é assim? Será que não é? É muito legal, cara, que você fica. Ele te deixa em dúvida o tempo todo. De uma situação que aconteceu no passado, você fica em dúvida o tempo todo. E aí, é muito bom, cara. Na hora que Mas. ele vai, que a entrevista dele vai pro ar, que ele tá falando lá com a mulher e ele tá dizendo que ele é uma pessoa horrível, mas que ele ama a esposa, não sei o quê. Eu tava que nem ela, eu tava tipo com o meu iogurte assim na ponta da cadeira comendo. Na hora que ele tampa o queixo, que ele fala, eu te amo, volta pra mim, não sei o que, eu falei, puta que pariu, esse cara é foda! Aí, olha isso, olha. E aí, como que eu, tendo essa reação, vou dizer que o cara não foi um bom ator do filme? Não, isso é pra tu ver como ele só, ele só se lasca, né? O cara tinha tudo planejado pra ir falar sobre a amante dele na TV. Antes dele falar, exatamente antes, a amante dele vai lá e faz todo um discurso assim e tal. Acho que ele se Mas. fudeu, acho que ele saiu muito bem. Não, ali depois a gente vê que sim, né? Mas eu digo assim, antes da entrevista, por exemplo. Mas. Ela explica lá o plano dela todo, né? E aí a gente começa a ter as cenas lá dela, depois que ela pintou o cabelo, ela fez umas coisas, e ela começa a estar lá naquela casa. Eu não sei porquê, mas eu achei um detalhe legal aquele povo conhecer duas pessoas, que aí ela fica amiga, parece que são amizades, né? E aí você vê que, tipo assim, eles descobrem que ela tem dinheiro e eles vão atrás de roubar e foda-se. Eles eram tudo fodido. Aí eles descobrem que ela tem todo o dinheiro que eles precisavam pra viver bem. O que é que eles vão fazer? Eu acho que esse filme, eu posso estar indo muito adentro, sabe? Querendo ver coisa que não tem. Eu acho que esse filme ele critica muitas coisas sutilmente. Critica a história da mídia conseguir fazer alguma coisa assim, critica o que uma mentira pode fazer com a pessoa. E aí ele critica o que o dinheiro pode fazer ali em qualquer situação, né? Você vê que uma pessoa tem dinheiro, que ela facilmente um alvo, pode ser facilmente roubada, o pessoal vai lá e vai querer roubar o dinheiro. São sutilezas nas críticas
da sociedade como um todo, né? Que esse filme faz. Eu acho que isso é um detalhe muito foda dele. Cara, eu não vi críticas nesse filme. Eu não. Tipo assim. A gente tem os dois Eu, espectros aqui completamente. é, eu entendo o que tu tá falando, e eu acho que é uma opinião válida. Mas quando eu tava assistindo esse filme, eu não tinha a sensação de que tinha críticas, entendeu? Aham. Eu tinha a sensação de que ele tava querendo contar uma história foda pra caralho. Justo. Mas, pois é, a gente vê que, tipo assim, o plano todo, não todo, né, por causa que ela não contava com um advogado também ajudando ele. Mas o plano dela começa a desandar de tal forma que é só por causa de sorte, que é porque a bolsa que ela tinha de dinheiro caiu quando ela pulou. Eu ia ficar muito puto, cara. Cara, aí é. Mas assim, sei lá, eu acho aquela cena. Isso é uma. Aquela é uma cena que eu fiquei meio assim com o filme, sabia? Porque eu achei uma forma tão burra. Tipo, ela não prendeu a bolsa direito, macho. Aquela bolsa é mais importante que a vida dela e ela não prendeu direito. Eu achei uma forma casual de você colocar, sabe? Uma coisa que pode acontecer. Mas assim, eu entendo que tu tá falando de, tipo assim, foi uma Assim, solução boba que eles deram. agora assim, uma coisa que eu achei interessante foi que. Não sei dizer se é porque se eu achei interessante, mas as coisas que entregaram ela, né? Que a menina fala, você não tem família, você não fala nada com nada, você não responde quando a gente chama teu nome, teu cabelo tá mal pintado, não sei o quê. Vários detalhezinhos do dia a dia que você fala, realmente, assim, faz sentido. Pois é. Então tem isso também. Agora sim, vou te dizer, eu pelo menos achei. Eu fiquei feliz de ver que a detetive, né? Tem um momento lá dessa parte do segundo ato que ela diz assim: por que ela não queimou? Por que ele não deixou o diário todo queimar quando ele tava lá? Tipo assim, pelo menos ela viu que tava tudo muito conveniente. Ela teve esse. E aí o policial bosta lá chega e fica tentando. Não, claro que ele queria queimar, ele só não conseguiu porque a gente chegou na hora. É, cara, esse cara me irritava, velho. Mas eu acho que ele tá ali, ele tá lá Policial pra ruim tem isso em todo mesmo. canto, macho. É tipo assim, é uma cidadezinha no cu do Missouri. Não é pra você ter os melhores policiais que tem, entendeu? O que eu acho foda é que na cena que ela tá lá interrogando a Amy no final do filme, e a Amy se enrola todinha com as respostas, o FBI todinho fica olhando pra detetive de cara feia como se ela tivesse feito algo absurdo. Só que ela tá lá fazendo, tipo, É porque no pegando a menina grosso na ela, mentira. ela já tinha apreendido, né, o Nick naquela hora e ele foi soltado por fiança, mas tipo assim, ele já tinha meio que assumido que ele tinha matado. Aí eu acho que ela jogou Pois isso é. na cara, ela estando viva, é puxando um pouco ali aquela cena, esticando assim, meio, É. será? Mas eu achei válido, não é uma coisa que eu reclamaria, por exemplo. Mas sim, o Nick contrata o advogado, ele vai atrás lá de falar com os caras, a gente descobre que ela mentiu sobre outras coisas também, né, sobre os relacionamentos antigos dela. E aí ela é roubada. Que eu acho que esses dois pontos, o advogado e o roubo, são as duas coisas que dão errado no plano dela. Ela tem que se reinventar ali, e aí ela vai atrás do Neil Patrick Harris. E, cara, uma puta adaptação de um plano que ela fez, né? Ela tinha todo um esquema lá, e aí ela vê o discurso do Nick lá na TV. Que na hora eu fiquei até em dúvida, tipo assim, eu tava, será que isso tá chegando nela? Porque ele diz, né? Ele diz, eu não preciso alcançar todo mundo, eu preciso só alcançar ela. Milimetricamente pensado pra pegar nela. Só que ele fala, né? E ela fala, tipo, que ela voltou a amar ele porque ele viu como ela conhecia ela tão bem, que ele conseguiu convencer ela. Ele sabia que ela ia assistir aquela merda, porque ele sabia que tipo de pessoa ela era, e ele sabia como fazer ela gostar dele. É foda, né? Porque tem todo esse contexto a mais dela saber, e no final do filme, ele até diz, né, que ele vai ficar com ela, supostamente por causa da gravidez, que a gente descobriu, né? Que ela no final do filme fica grávida mesmo. É... Ele Não, a diz que vai. gente não descobre se ela tá grávida de verdade, não. Ele Não, diz que a ele quer gente. o teste. A gente não E aí. descobre. Mas ela Pois diz é, e a e gente assume que aí. é verdade, né? E aí ele fala com a Margot depois, ele explicando, né? E aí ela pergunta: então, você quer ficar com ela? Ele poderia terminar com ela e criar a criança separado, mas ele você fica na dúvida se ele se sente na obrigação de ficar com ela por causa da criança ou se ele tá usando a criança como uma desculpa pra ficar com ela, entendeu? Pelo menos o filme quis me Não, passar essa dúvida aí. eu acho que ficou. Assim, pelo menos pra mim, ficou bem claro que aquela ali é a forma deles se amarem. Exatamente, É a exatamente. linguagem de amor deles. Vira nova linguagem de amor, né? Toxicidade. Agora sim, vou te contar, eu acho que botava um especialista ali em linguagem corporal, resolvia tudo. Porque se tivesse um especialista em linguagem corporal, vendo as entrevistas que eles dão juntos, né, depois que ela volta, porra, dá pra saber que aquele cara ali tá, Metaforando? tá miserável. Não, eu acho que ele ia ser tão foda que no primeiro vídeo do Metaforando ia mudar tudo e ele ia começar a ser o amor da vida dela. Talvez.
Mas assim, aí a gente basicamente chega no final do filme, né? E cara, eu acho esse filme espetacular. É muito bom. Tem uma coisa que eu queria comentar que não foi falada ainda. Uma das coisas que mostra, e de novo falando sobre a atuação do Ben Affleck, toda a atuação dele no começo do filme é ele sendo escroto. Assim, tudo bem, a esposa dele tá desaparecida, supostamente morta, então ele tá à flor da pele. Só que, por exemplo, Ele sendo um ele cara com a meio policial, ele envergonhado, é né? Que não tem. não Ele é é meio envergonhado, mas awkward. ele é um completo ignorante com a policial. Fica, tipo, por exemplo, quando ele vai mostrar pra ela onde é que fica a casa, que ele chega na cozinha, ele chega e fala: essa aqui é a cozinha, obviamente. Outra coisa, quando ele tá lá na sala de polícia, e ali eu entendo. Totalmente, eu dou completa razão pra ignorância dele, mas ele é ignorante pra caralho com a policial que tá tentando ajudar ele. Depois que ele descobre que o pai dele tá na polícia, ele é ignorante pra caralho com uma policial que não tem nada a ver com o problema dele. E depois, quando ele vai levar o pai dele pro asilo, ele não dá nem tchau, entendeu? E digo mais, eu acho que, tipo assim, eu não tinha parado pra pensar, mas tem algum momento desse interrogatório, desse primeiro interrogatório, que ele faz graça, né? Tem uns momentos específicos em que o Nick fica com esse constrangimento, né? Com essa vibe de fazer piadinha ou não. E estranhamente combina com o filme, não fica perdido. É porque combina com o personagem que tá sendo criado, com o É, Nick Dunn que a gente tá assistindo, que é esse cara escroto, mas que ao mesmo tempo é super gente boa, que, como ele diz, minha mãe me ensinou a ser educado com as pessoas, então por isso que eu sou educado em momentos errados. eu, Enfim, eu achei legal que deram essa justificativa, sabe? Tipo assim, é uma fala, mas eu achei que encaixou bem pra você conhecer mais de quem é o Nick desse personagem. Por que que ele sorriu? Por que que ele aceitou bater uma foto? Essa frase aí eu acho que diz muita coisa, mas enfim. em contrapartida, eles fazem similar nos flashbacks com a Amy, mostrando toda a escrotidão dos pais dela, como a Spectacular Amazing Amy, é uma coisa Amazing assim, Amy, é. Exceptional Amy. É É amazing, Amazing, é? amazing, amazing Amy. Amazing Amy, pronto, é porque em português acho que é excepcional, sei lá. Enfim. Como a Amazing Amy era aquela pessoa incrível e a Amy de verdade não era porra nenhuma. Então ela. Isso até talvez justifique porque ela era uma psicopata, uma menina que não cresceu com o amor dos pais, porque tudo que ela. Os pais dela viam ela como um objeto de ganhar dinheiro em cima, né? Sim. Enfim, por que é que eu tô comentando isso? Porque eu acho que é um detalhe muito sutil que faz o filme ficar muito crível você se apegar aos personagens, porque eles constroem muito bem essa relação. Então, quando a mãe dela é escrota com o Nick, tu fica, rapariga, véia do caralho, odiava a filha, só queria saber de ganhar dinheiro, a filha não conseguia fazer as coisas, ela ia lá e fingia que a filha tinha conseguido, entendeu? É. Em Sim. contrapartida, toda vez que a gente via as coisas do Nick, acontece o que eu falei. Será que talvez a Amy não tava certa e ele realmente mereça morrer por um crime que ele não cometeu? Passa bem essa vibe. Pois vamos pedir a saída dele então? Tu quer começar? Tá, tem uma coisa que a gente não comentou ainda neste episódio, que é a trilha sonora maravilhosa desse filme. É boa. Então, assim, Eu não acho que eu. Tipo assim, eu não percebi necessariamente ela, mas eu não acho que deve ser ruim, não. Pra eu ter gostado não, tanto do filme. eu achei maravilhosa a trilha sonora. Não falou, mas ela é maravilhosa. Guitarrinha, uma tensão. É tipo assim, é tensão. A definição da trilha sonora é tensão, do começo ao fim. Eu achei ela bastante presente. Gostei muito. Já deixei aqui meus parabéns ao Ben Affleck. Que eu acho que ele tá muito bem nesse filme. Apesar do Guido não gostar do Ben Affleck por causa do desastre que ele foi em Batman. Não sei se só Mas por nesse isso, filme ele tá mas. muito bom. É, só por isso, sim. Enfim, aí, nesse filme ele tá muito bom. A. Como é o nome da menina que faz Amy? É A a. Rosamund Pike. Rosamund Pike. Que, assim, eu só conheço ela desse filme. Mas, puta atriz foda também. Ela realmente carrega o filme. O filme é feito pra ela. É. Então, porra, foda pra caralho. Então, assim, o filme é um prato cheio de roteiro, de trilha sonora. A atuação dos personagens é boa pra caralho. Eu recomendo esse filme pra qualquer pessoa que goste de filme bom. E se você não gostar desse filme, é porque você não gosta de filme bom. Eu não discordo, pela primeira vez, João. Eu não discordo de ti, assim. Nesse ponto específico. Mas, passando o meu, cara, eu acho esse filme espetacular. Eu acho ele. A trama dele sem defeitos, eu acho que ele surpreende em diferentes formas, em diferentes momentos. Toda surpresa trouxe uma reação de mim. Tipo assim, eu não tava vendo o filme parado. Eu acho que pra um filme fazer isso e pra um filme me prender por 2 horas e meia, sem eu nem questionar e querer ver mais,
Cara, eu acho que o filme tem que ser muito bem feito. E é porque a gente tá falando do senhor que odeia filmes longos. Exatamente, tipo assim, eu queria ver mais. Dito isso, eu acho que ali no terceiro ato do filme eles podiam ter fechado melhor. Tipo, o filme ia acabar o tempo todo e aí tinha mais coisa. E aí ia acabar e aí tinha mais coisa. Mas, tipo assim, só detalhe. É que eles fazem, tipo assim, uns 5 finais, né? Tipo, toda vez que essa Pois cena é. termina, parece que vai acabar. E aí, quando ela chega em casa, não acabou. Aí quando ela É. explica, não acabou. Aí quando descobre, não acabou. Enfim. Mas dito isso, eu queria ver mais, assim. Não, eu tô criticando aqui, mas não é por falta de trama. É só porque eu achei a vibe que o filme tava me passando esquisita. Mas, como tu falou, né? Os atores, assim, eu acho que estão muito bons. Eu falo do Ben Affleck, mas é porque eu não acho que ele fez uma atuação excepcional. Eu acho que ele tá lá como o Ben Affleck. E não que isso seja ruim, eu acho que funciona pro filme. A única. De novo, botando aí a Rosamund Pike num pedestal, né? Porque eu acho que ela tá ótima nesse filme. E a minha única crítica, assim, pra. Como eu já comentei, né? Seria o Neil Patrick Harris, porque eu acho que ele tá meio perdido. Mas tirando isso, cara, eu dou um 10 pra ele também. João, a gente tem que parar de fazer filme bom, assim. A gente tem que começar a botar alguns filmes, tipo assim, questionáveis no meio da nossa lista. Porque já é o segundo filme seguido que eu dou 10. Então, calma aí. Primeira coisa. Tu dá 10 pra esse filme é uma sacanagem. Porque a gente viu filmes melhores que tu não deu 10. Não, cara. Segunda coisa. Eu não acho que Aí a a gente viu gente filmes já. melhores que esse que a gente deu 10. Que eu dei 10. Porque, tipo assim, esse filme, ele mexeu. Eu tava numa ansiedade o tempo todo. É diferente de Oito Odiados. Oito Odiados eu dei 9. Por quê? Porque eu não tava. Eu acho o filme foda, mas eu não. Ele não pegou nos meus feelings. Eu não tava, tipo assim, aqui ansioso, nervoso, alguma coisa. Esse filme foi a segunda vez que eu já assisti. E eu tava trancado na TV, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Entendeu? Your Name. Your Name é muito bom. É 10? Eu acho que eu dei um 9 pra Your Name, não dei? Ou dei um 10? Tinha que ter dado 10? Eu acho que eu dei Tinha que 9. ter dado 11. Mas, pois é, tipo assim, é o que a gente já conversou também. Eu acho que a gente vai, quando a gente fizer um ano de podcast, talvez eu reveja todas as minhas notas. Mas, Mas enfim, uma coisa. Eu queria emendar isso numa coisa que tu falou. Eu não sei se é válido. Aproveitar pra fazer o plug do nosso Instagram, que é @décima-crítica. Que o Guido, já que o Guido tá tão. Eu vou soltar aqui a ideia do Guido postar lá uns 2 ou 3 filmes ruins pra gente fazer uma enquete sobre o que é que vocês pode fazer preferem uma ver a enquete. gente falando. Uns 2, 3 filmes não ruins, né? Vamos botar mediano ali, que pode Ruins, causar tipo confusão. assim. Não, a gente pode pegar, tipo, por exemplo, Aquaman 2, Mulher Maravilha 2. A gente nem viu e tu tá botando Flash. como ruim, João. É porque são. Mas enfim, eu acho que eu vou botar uma enquete lá pra gente fazer. Então a gente deixa aí nosso plug. Se vocês discordam, concordam com a gente tá botando uma enquete no Spotify. Vocês podem só abaixar o nosso episódio pra baixo e vai ter lá se vocês concordam ou discordam com a gente, se querem botar alguma opinião, que a gente pode discutir no episódio seguinte. Que nem foi com o Naps, quando ele fez uma crítica do Duro de Matar. E aí a gente comentou com ele no episódio passado. Comentou sobre no episódio passado. Então se vocês quiserem botar lá, a gente vai deixar lá. Dito isso, Volta no ápice. a gente vai agora passar para as recomendações. Tem alguma, João? Cara, tu já falou a minha recomendação nesse episódio. Seven. Seven é bom. Eu não gostei Cara, tanto, sabe? Seven não é bom, Seven é foda. Então a gente pode fazer um episódio de Seven. A gente pode? Porque Tu não gosta? Eu acho Seven meio ok, tipo assim, eu não acho nada demais. What's in the box? Não, cara, Seven é massa pra caralho. Assista, é muito bom. Eu lembro que eu assisti recentemente não, tem alguns meses. Mas eu acho que com a Tícia era a primeira vez dela que ela tava assistindo. E eu, tipo, cara, esse filme é muito foda, vamos assistir. E ela, na hora, ela fica tipo, que porra é essa? Entendeu? O pessoal conhece o Brad Pitt pelos personagens galanzinho que ele fez. Tudo bem que nesse ele é galanzinho também, mas não é que nem nos outros. Mas o Brad Pitt, quando quer atuar bem, velho. O Brad Pitt fazendo Seven, fazendo 12 Macacos. Puta foda pra caralho. O Brad Pitt se garante mais. Ele consegue quando ele quer. E aí, as minhas recomendações vão ser em partes parecidas, o estilo de filme, eu diria. Não todos são do David Fincher. Um deles que é o Zodíaco. Eu ia recomendar o Zodíaco já também, que eu gosto muito, eu acho muito massa. Por mais que não tenha uma conclusão muito direta. Talvez isso seja um spoiler. Mas eu gosto muito de Zodíaco. E outros filmes que eu queria recomendar que são parecidos. Um deles é Prisoner. Acho que é Prisioneiros. Não sei o nome em português. Mas é com o Hugh Jackman. E eu acho que o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal. Que é um filme que tem uma vibe muito parecida. É um thriller.
Não é do David Fincher, mas é uma vibe parecida. Tipo assim, o filme é basicamente sobre um sequestro. Eu não quero dizer mais pra não estragar, mas o filme é sobre um sequestro de uma criança. É basicamente isso. Outro Os filme... Suspeitos. Os Suspeitos. Muito bom. Obrigado. Esse, eu lembro de ter assistido esse filme há muito tempo atrás. Deixa eu ver aqui. Eu Esse assisti filme é de recentemente, não sei 2013. porquê. É. Mas é muito bom. Cara, eu lembro quando esse filme. Eu lembro de ter visto o trailer desse filme no cinema, cara. Eu lembro de, tipo, ficar. Nossa! Não, pois é. Era na época que o Denis Villeneuve tava hypadinho, eu acho. Villeneuve. E outro filme que eu queria recomendar é... eu não lembro o nome em português de novo, acho que o João vai já pesquisar agora também. Mas o nome do filme é Gone, Baby Gone. Ah, esse filme também é muito massa. Eu assisti, esse filme eu assisti recentemente, e ele também é um thriller, é um mistério, e eu acho que ele tem muita reviravolta. Eu não gosto do ator principal, que por coincidência é o irmão do Ben Affleck. O nome é Medo da Verdade. Medo da O Verdade. irmão do Ben Affleck, inclusive... Ganhou o Oscar, esse filme foi dirigido pelo Ben Affleck. Foi. Eu acho que o Ben Affleck Foi. é muito melhor como diretor do que como ator, inclusive, mas enfim. Cara, eu concordo. Pois é. Mas, cara, esse filme específico, ele também é sobre um sequestro, mas ele tem muito mais além do sequestro pra ele. O filme me prendeu do momento que começou até o final. Então, ele também é um filme que eu acho muito parecido com esse nesse quesito. Então, por isso que eu vou recomendar esses dois filmes aí, eu acho que são muito bons. Quem puder ter um tempinho aí pra ver, acho ótimo. E é isso que eu tinha pra recomendar. Tu quer falar mais alguma coisa? Ah, eu tenho uma coisa pra falar. Eu tenho uma coisa pra falar que eu tinha... Lembrei agora. Eu queria fazer aqui a minha declaração de ódio à Netflix. Porque toda vez que a gente vai falar de algum filme, eu vou atrás de baixar o filme, independente se ele está ou não na Netflix. Porque... Ou qualquer outro streaming. Porque muitas vezes é muito mais prático, fácil e melhor, entendeu? Questionável, mas tudo bem. Cara, pra mim Pode ser pra quem não sabe, pra quem dificulta. Tipo assim, pra mim é mais fácil eu pegar meu computador, baixar o negócio e colocar o cabo na TV, ou às vezes até mesmo usando o Chromecast, do computador direto pra TV, Sim. do que ir na Netflix, procurar, ou então ter que pesquisar no Google qual é o serviço de streaming que tá com aquele filme. E se for da Amazon Prime, eu tenho que entrar pra saber se eu vou precisar ou não pagar extra. E aí, tudo isso pra eu estar aqui assistindo a merda do filme da Netflix e a qualidade do filme tá fodida. Entendeu? Meu pai paga o plano 4K pra eu poder assistir a merda do filme em 4K, tem internet de 400 MB e a bosta do filme vem com a qualidade fodida. Se eu tivesse baixado essa merda, eu tinha assistido em 4K. Entendeu? O filme todinho em 4K, do começo ao fim. Então fica aí meu ódio e eu vou parar com essa merda de ficar assistindo as coisas na Netflix. Então a gente fica por aqui mesmo. Isso aí. A gente volta semana que vem. Bye.